Eu gostaria de refletir na palavra do Senhor. Estou muito feliz porque o Senhor tem agido poderosamente no nosso meio. E eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Timóteo, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 12. Timóteo 4, 1 Timóteo 4, a partir do versículo 12. É um texto muito conhecido dos amados irmãos, mas que traz a cada um de nós muitos ensinamentos e estímulos para que nós possamos caminhar com Deus, honrar a Deus, amadurecer na fé e sermos bênçãos onde quer que nós estivermos. Nos diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 12. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 12. Ninguém despreze o fato de você ser jovem. Interessante que a irmã Valéria falava aqui ainda há pouco, eu sou nova convertida. Então ela é uma jovem na caminhada espiritual. E o apóstolo Paulo está falando com um jovem chamado Timóteo. Só para os irmãos entenderem o contexto, o apóstolo Paulo empreendeu algumas viagens missionárias, 3. E na sua segunda viagem missionária, isso nos é narrado no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, na sua segunda viagem missionária com Silas, ele encontra um jovem discípulo do Senhor, ou seja, Timóteo não é fruto do esforço evangelístico do apóstolo Paulo, não. Ele já era discípulo do Senhor e filho de um pai grego e de uma mãe judia. Isso é interessantíssimo porque nós estamos pensando no início, na expansão do cristianismo. E Deus tinha colocado na vida de Paulo um chamado para compartilhar o evangelho aos gentios, isto é, os não-judeus. E Timóteo parecia aqui ser uma simbologia, um símbolo, parece ser um símbolo de que o evangelho alcança o judeu e o não-judeu, alcança o grego e o bárbaro, alcança todos nós, aqueles que estão longe ou aqueles que talvez, muito entre aspas, estejam mais perto. A palavra de Deus é para todo aquele que se abre a esse evangelho maravilhoso. E esse evangelho, quando penetra no coração humano, gera profundas mudanças. O texto sagrado diz, então, que naquela segunda viagem missionária, Timóteo, então, passa a seguir o apóstolo Paulo, tornando-se um companheiro, tornando-se um amigo, tornando-se um discípulo. E Paulo realmente amava aquele jovem. E aqui ele dá orientações para ele. Aquele jovem pastor, e ele e constrói cartas, são 2, direcionadas a Timóteo. Então, a primeira palavra do apóstolo Paulo, e eu retorno ao versículo 12, é que ninguém despreze o fato de você ser jovem, ninguém despreze a sua mocidade, ninguém despreze, mas que você seja um exemplo para os fiéis. E aqui é uma palavra que pode ser direcionada a qualquer um de nós. Que nós busquemos ser exemplo no meio do corpo de Cristo. É claro que isso é um desafio, mas isso deve ser perseguido por cada um de nós de maneira consciente. Ó Deus, eu quero ser um exemplo, porque o evangelho me chama sempre a uma prática. E se eu desenvolvo uma prática, eu construo um exemplo. E se essa prática é à luz do evangelho, eu construirei um bom exemplo. E aí o apóstolo diz, ser exemplo aos fiéis na palavra. Nós precisamos nos dedicar à leitura do texto sagrado. Acho a coisa mais linda quando a Isabelinha me procura e diz, pastor, eu quero recitar um texto bíblico ali na frente. Acho lindo, eu fico emocionado. São crianças da nossa igreja que estão aprendendo a palavra, mas nós adultos também somos chamados a acolhermos e aprendermos a palavra e sermos exemplos. Claro que é um processo, claro que é uma caminhada, claro que é uma caminhada de maturação, mas Deus nos chama no procedimento. Ora, nós vivemos entre irmãos, nós temos rotinas, nós temos uma vida e somos chamados diante de Deus a sermos exemplo no procedimento, no amor. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição.
na fé. E aqui é um desafio interessantíssimo, porque nós cremos que Deus age e devemos alimentar essa fé. E muitas vezes enfrentamos grandes problemas que podem tentar esmorecer, enfraquecer a nossa fé. E como é bom ouvir testemunhos como das irmãs, que disseram, uma dando graças a Deus pela fé, porque crê que Deus interviu no seu corpo, outra louvando ao Senhor também, dando graças a Deus, porque ela orou, intercedeu, clamou com fé e teve a experiência da resposta do Senhor. Seja exemplo na pureza. No presente século, ser exemplo na pureza é um grande desafio e é um chamamento de Deus para cada um de nós. Termos um olhar puro, uma língua pura, um proceder puro. Deus nos chama a sermos exemplos. Mas o apóstolo continua e disse: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Vejam bem, é o texto sagrado orientado a um jovem falando de dedicação. A fé madura nos ajuda a entender que o amadurecimento junto ao Pai é um processo que exige também uma dedicação da nossa parte. Lançarmos a boa semente, aplicarmos a sua palavra, nos desvencilharmos de certas amarras, dedicarmos-nos a nos desenvolvermos. E aqui o direcionamento é que a dedicação seja na leitura da palavra, na exortação, que é uma palavra que direciona a mudança de vida, e no ensino, na compreensão das Escrituras. E o apóstolo continua falando: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Olha que coisa interessante, irmãos. Vejam bem, eu estou querendo tornar claro. O apóstolo diz: ser exemplo. Exemplo é prática. Ele apresenta vários predicados. Depois o apóstolo fala: dedique-se. Não se aparte da tua boca as escrituras, a exortação, o ensino. Depois ele diz: não negligencie o dom. Dom aqui é o durum, é a capacidade. Aliás, aqui o dom é carismata, que é a habilidade que Deus nos dá de exercer o ministério, de exercer aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós não devemos negligenciar o dom que Deus nos deu. Devemos nos empenhar para desenvolver esse dom da melhor maneira possível. Devemos nos empenhar para fazer deste dom que Deus nos dá uma fonte de bênçãos na vida de outras pessoas. Devemos nos capacitar para exercermos este dom. Não devemos esconder o dom. Não devemos guardar o dom. O dom deve ser exercitado. No versículo 16 nós lemos: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto assim quanto aos que ouvem. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, para a sua própria vida e para o ensino. Se você parar para pensar comigo, tudo aqui remete à prática. Tente bem para a sua própria vida e para a doutrina, ou para o ensino. Isto é, perceba se há uma harmonia entre a sua vida e a doutrina. Entenda o quanto a sua vida está longe da doutrina e empreenda um caminho de maneira a que a sua vida se adeque à doutrina. Viva uma prática. Essa era a palavra do apóstolo para aquele jovem Timóteo, que foi um homem que acompanhou o apóstolo, que enfrentou desafios junto ao apóstolo, que foi acuado muitas vezes junto com o apóstolo.
e que esteve ao lado do apóstolo mesmo em sua velhice. Amados irmãos, nós cremos que Deus age, nós cremos. Nós cremos que o Senhor opera em nossas vidas, nós cremos. Nós cremos que Deus responde à oração do justo, cremos. Nós cremos que o Senhor nos cura, cremos. Nós cremos que Deus tem propósitos para cada um de nós, claro que cremos. Mas nesse processo, no agir de Deus sobre o seu povo, o Senhor quer me usar e te usar. Então é por isso que devemos entender, eu preciso acolher a responsabilidade de ser exemplo. Eu preciso me dedicar nesse processo de desenvolver o dom que Deus me deu. Eu preciso entender que Deus quer muito mais de mim do que eu tenho dado hoje. É claro que o Senhor enxerga as nossas limitações. É claro que o Senhor sabe o que nós podemos dar. É claro que o Senhor sabe se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Pode ser que tenha alguém que esteja bem no início da caminhada, que tenha muito a deixar para trás, mas não importa se você estiver caminhando no sentido certo, na dedicação certa, buscando as coisas certas, buscando ser exemplo para os fiéis. A verdade é que o Senhor é soberano, o Senhor é perfeito, o Senhor age sobre a sua igreja, mas a sua igreja, tocada por tamanho amor, tem que se voltar ao Senhor e dizer, Senhor, ajuda-me, e eu quero me empenhar para ser um exemplo, para ser uma bênção, para ser usado por Ti. Que nós possamos acolher essa palavra e que nessa noite, abraçando o ser exemplo na palavra ou no amor, nós possamos interceder por queridos irmãos. Possamos clamar que Deus opere em nosso meio. Possamos ter a experiência de orarmos uns pelos outros. Então,